Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma aula gravada, remota, do conteúdo do nono ano. O conteúdo de hoje do nono ano faz parte da base curricular e nessa base curricular de hoje nós iremos prosseguir com o conteúdo sobre o regime militar, os governos militares no Brasil, e tivemos 5 presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e Geisel e finalmente Figueiredo. No entanto, nós estamos estudando o governo de Médici. Governo de Médici, que é um governo que eu já falei sobre isso, que tem uma característica de mexer com o nacionalismo, o nacionalismo do nosso país, a autoestima, fazendo com que as pessoas sintam o orgulho do Brasil e aproveita o fato do brasileiro gostar de futebol e mexer com o imaginário da população brasileira, interferindo no futebol da seleção brasileira, inclusive na escalação de determinado jogador que era muito popular naquela época. E com isso a gente vai começar a entender como ele vai fazer essa propaganda através de futebol para que a população não perceba as atrocidades e situações ruins que ocorriam. Pois bem, prestando atenção aqui, já falei sobre isso, da questão futebolística, em que o Médici interferiu na convocação do atacante da Maravilha, Dario, a saída do treinador João Saldanha, que era reconhecidamente comunista, e temos agora que entender o surgimento de movimentos guerrilheiros que vão surgir a partir da década de 70, meados da década de 70. Movimentos guerrilheiros que são militares ou ex-militares que procuram fazer movimento de resistência no interior do Brasil, nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Nós tivemos Carlos Lamarca, Marighella como os 2 maiores exemplos disso. Depois, esses movimentos serão reprimidos. E uma outra característica do governo de Médici é a questão econômica. Nessa área, o governo de Médici vai estar no ápice. Por quê, professor? Porque a economia brasileira vai apresentar um desenvolvimento econômico bem forte. E esse período aí a gente chama de milagre econômico. O governo Médici tem o ministro da Fazenda, que equivale ao ministro da Economia, Delfim Neto. Delfim Neto toma algumas medidas, abre a linha de crédito, permite que a população brasileira, e grande parte dela, possa realizar empréstimos e, com isso, estimulando a economia do país. Deu para entender? Pronto. Uma outra marca do governo, só estou fazendo uma introduçãozinha. Uma outra marca do governo de Médici é a construção de estradas, não é? Essas construções vão permitir que o desenvolvimento do país possa escoar, possa atingir outras regiões, possa ser levado para outras regiões.
Tá bom assim? Isso mesmo. Abra um livro aí, por favor, na página 266. Nessa página 266 nós temos a maioria, diz assim, ó, a maioria dos movimentos de resistência urbanos e rurais foram atacados e destruídos durante o governo de Médici. Apenas a guerrilha do Araguaia, liderada pelos comunistas do PCdoB, conseguiu resistir um tempo, cerca de 3 anos, sendo derrotada já em 75 no governo de Geisel. Líderes como Carlos Marighella e Carlos Lamarca foram assassinados, assim como muitas outras lideranças políticas da VAR Palmares e MR8. Com a forte propaganda e o incentivo à massificação do futebol, o governo de Médici cresceu em popularidade perante grande parte do povo brasileiro, aquilo que eu afirmei na aula de hoje e também mencionei na aula passada. As ações repressivas cometidas durante esse período foram ofuscadas pela conquista do tricampeonato da seleção brasileira de futebol. Deu para entender? Então, a população brasileira estava preocupada com a participação brasileira durante a Copa do Mundo em 70 no México, durante quase que um mês, e depois as comemorações pelo fato do Brasil ter sido campeão daquela Copa, vão maquiar uma situação. Então a população não vai ter o seu senso crítico apurado. Cria-se aí uma maquiagem para que a população não perceba do que está de fato ocorrendo em termos de repressão a todos aqueles que são considerados de oposição, a todos aqueles que representam uma ameaça ao governo de Médici, não é? No finalzinho da página 266, tem ainda aí, ó, ao mesmo tempo, Médici, por intermédio de seu ministro da Fazenda, Delfim Neto, iniciou uma fase que ficou conhecida como milagre econômico, período entre 1969 e 73, em que a economia brasileira cresceu devido ao aumento da linha de crédito e do controle dos preços a partir de uma organização interministerial. O PIB chegou a 11,2% de crescimento e a inflação foi reduzida. O poder de consumo da classe média se fortaleceu mais uma vez, o que acabava por gerar uma aceitação de Médici. Aproveitando o sucesso do plano econômico do Delfim Neto, para boa parte da população brasileira, Médici tentou elaborar ações que demonstrassem todo esse crescimento econômico, buscando até mesmo empréstimos ao capital estrangeiro. Então ele ia aos bancos estrangeiros, junto com lá seu ministro das Relações Exteriores, o ministro da Fazenda que eu citei agora, Delfim Neto, entrava em acordo, fazia uma proposta de empréstimos ao capital estrangeiro, às instituições financeiras estrangeiras,
dava ali as suas garantias, jurava que iria ser cumprido todo o processo, que não havia nenhuma possibilidade de calote, e por isso ele vai conseguir êxito, não é? Êxito. Vamos lá, prosseguindo então. O que em contrapartida, ainda na página 267, aumentou a dívida externa brasileira na casa de 10 bilhões de dólares. Suas principais medidas foram as grandes construções, como a ponte Rio-Niterói e a rodovia transamazônica, o incentivo à entrada de recursos e o fluxo de capital estrangeiro, empresas multinacionais, principalmente dos Estados Unidos da América. O outro item, outra medida tomada durante o governo de, muito bem, do governo de Médici, isso mesmo, a criação de instituições para setores da sociedade, como o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, Plano de Integração Nacional e o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi o Mobral, não é? Pronto. Saindo da página 267, indo para 268, aparece para a gente aqui uma imagem. Olha aí, isso, muito bem. Presidente Médici aqui, ó. Tem essa legenda. O presidente Médici visita o local onde estava sendo construída a usina de Itaipu, no Rio Paraná. Diz assim, 268. O chamado milagre econômico, que inicialmente teve crescimento aceitável, logo não se sustentou por não ser um programa econômico consistente e nem ter justa distribuição de renda. O falso poder de consumo, estimulado por Médici, atingia apenas a classe média. As classes mais pobres continuavam com graves dificuldades financeiras, sem o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e habitação. Aos poucos, o milagre econômico fracassou, muito em função dos empréstimos contraídos junto ao capital externo, principalmente a uma instituição que realizava muitos empréstimos. Qual era essa instituição? Muito bem, viu? O Fundo Monetário Internacional, o FMI. Voltando para o texto, Fundo Monetário Internacional, FMI, e aos Estados Unidos. As altas taxas contraídas aumentaram a inflação, que chegou a 34,5%. E a crise econômica tomou conta do Brasil. A dívida pública aumentou, a saúde entrou no caos e a educação, mesmo com o Mobral, apresentava altos índices de inadimplência, não é? As pessoas não estavam ali participando efetivamente do Mobral como deveriam. Com isso, nós concluímos o governo de Médici. Vamos agora estudarmos, vivenciarmos historicamente o governo, muito bem, de Geisel. O governo Geisel, ele é um governo que tem uma noção que o fim do governo ditatorial, o fim da ditadura está bem próximo. Está próximo esse fim. Desculpa. O fim da ditadura está bem próximo. Com isso,
ele vai atuar para que aconteça a abertura lenta, gradual e segura do sistema político inicialmente, para que a ditadura possa realizar um processo de transição. E ele, ao mesmo tempo, quando percebe que essa abertura não estava sendo realizada como deveria, ele começa a deixar o seu governo mais rígido. No entanto, ideologicamente, o governo de Geisel é aquele que podemos considerar que o governo estava próximo, a ditadura militar estava próxima do fim. Tanto é, com esse desejo de abertura lenta, gradual e segura, ele vai permitir, através da recepção e liberação de alguns artistas, personalidade, pudessem voltar. Esta foi uma medida de abertura. É bem verdade que essa medida de abertura não era uma medida ampla, era uma medida de abertura discreta. No entanto, devemos destacar que houve uma abertura, houve uma tentativa ali de Geisel de diminuir as tensões. Deu para entender? Pronto. Vale ressaltar que este presidente, Ernesto Geisel, foi um dos idealizadores do golpe. Geisel é pertencente naquele período do chamado grupo de Sorbonne. Tá bom? Vamos lá. Após Geisel, até o subtítulo já ajuda aí, ó. Um moderado no poder. Após 2 governos militares, linha dura, 268, presta atenção aí no serviço. Após 2 governos militares, linha dura, chegava ao poder Ernesto Geisel, eleito pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral que está se referindo aqui o livro, o que é, professor? Interrogação, é o Congresso Nacional. A população brasileira ainda não poderia escolher seu presidente, ainda não poderia escolher seus governantes. Vamos aí. Ele foi candidato pela Arena e disputou com o candidato do MDB, Ulisses Guimarães, e inclusive se colocava contrário às eleições indiretas e à falta de liberdade política e de expressão. Ele, com esse discurso, tinha noção de que o regime estava aparecendo fragilidades e que essa fragilidade iria resultar em quê? Em fim de governo. Tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Embora fosse considerado moderado, seu regime ainda militar e também recorreu a muita censura, perseguição, tortura, assassinato de pessoas acusadas de serem subversivas, ou seja, que se colocavam contra as práticas militares.
Foi durante seu governo em 75 que a guerrilha do Araguaia foi destruída. Eu falei de guerrilhas do governo de Médici e essa guerrilha existiu até o governo de Geisel. Muito bem. No plano econômico, o Brasil se encontrava em grandes dificuldades. Embora o PIB brasileiro tenha crescido cerca de 11% no governo de Médici, as dívidas decorrentes dos empréstimos ao capital externo, principalmente ao Fundo Monetário Internacional, geraram recessão e inflação. Em outras palavras, o milagre econômico no governo de Médici não vingou. E a economia brasileira estava em crise. No plano internacional, a crise do petróleo de 73 atingiu em cheio a economia das nações em crescimento da América Latina, inclusive o Brasil, e necessitava do capital externo para sobreviver. Se existia uma dependência, teria que ter cuidado com essa situação, né? São características do capitalismo, dependência de alguns setores da sociedade, né? Principalmente esses setores do ponto de vista econômico, dependente do capital especulativo. 269 tem assim: em 1976 foi criada a Lei Falcão, que proibia a organização de campanhas eleitorais por meio de veículos de comunicação. Além disso, em 13 de abril de 77, Geisel lançou o Pacote de Abril, uma série de medidas que limitou as ações do Congresso, estabeleceu decretos-leis, dentre eles o que ampliava a duração do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Esse é o Pacote de Abril. Faz parte do Pacote de Abril aumentar o mandato de 5 para 6 anos. Geisel também determinou que 1/3 dos senadores fossem escolhidos de forma indireta pelas assembleias estaduais. Tais medidas colaboraram para a desarticulação da oposição, porque ele queria era isso: desarticular a oposição, deixar a oposição mais dividida. Com isso, ele iria caminhar politicamente mais livre, leve e solto, com menos pressão. Não é isso? O seu governo, evidenciando desse modo uma abertura política lenta, gradual e interrogação segura. Beleza? Tranquilo? Pois bem, essa é a conclusão do governo de Geisel. Vamos agora, de forma só introdutória, falar sobre o governo de Figueiredo, que o nosso livro apresenta assim, ó: governo de Figueiredo, da abertura política às diretas já. Significa que o que Geisel iniciou em termos de abertura política, nosso querido Figueiredo vai consolidar essa abertura, tendo noção de que o fim do regime militar está bem próximo e não adiantava a essa altura nenhum processo de radicalização, bater de frente, não. Vai se tomar medidas para que os ânimos fossem menos acirrados, menos agitados, não é? E vai criar, nosso querido Figueiredo vai criar a chamada lei da anistia, permitir que todas aquelas pessoas que estavam no exílio e foram convidadas a sair do Brasil pudessem retornar para suas casas.
Tá bom, pessoal? Vou concluindo por aqui. Na próxima aula, nós iremos iniciar o governo de Figueiredo, o último presidente do regime militar. Tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau!